Hoje a gente vai falar sobre design, mais especificamente sobre escalabilidade no design, e a gente vai falar também sobre startups. Como o design pode ajudar a sua startup nesse momento onde você está procurando escalar. E hoje eu tenho um convidado especial, a gente está introduzindo um novo formato aqui no canal, um formato mais descontraído, de bate-papo. Então eu convidei o Celso, que vai participar com a gente hoje, e a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, Celso, seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, Celso, por topar participar aqui. Só para você que está assistindo saber um pouco mais do contexto, minha ideia é trazer mais pessoas aqui no canal para participar, para contar um pouco sobre as suas visões, suas experiências. E se você que está assistindo aí do outro lado também quiser vir aqui participar junto comigo num bate-papo aqui no canal, é só mandar uma mensagem para mim e a gente vai combinando aí, trazendo você aqui para a gente fazer um pouco mais de conteúdo e compartilhar também suas experiências com outras pessoas. Celso, antes da gente começar esse bate-papo aí que a gente vai falar sobre design, sobre escalabilidade, também é sobre um pouco do que você está fazendo aí na sua empresa. Se apresenta aí para a galera te conhecer. Boa. Oi, meu nome é Celso. Eu trabalho com design, com UX design especificamente, e sou formado em ciência da computação, mas desde o começo da faculdade eu fui trabalhando com outras coisas. Então, fui desenvolvendo a parte de design desde o comecinho. Começou com interface, interface puxou UX, UX puxou produto, produto puxou business. Então, uma coisa meio que foi puxando a outra. Hoje eu faço meio que de tudo. Só que eu especializo em UX para startups. Trabalhei com grandes empresas, com startups, vi que o meu estilo de trabalhar combina mais com o estilo de startup de trabalhar, então fui caminhando para esse sentido. Mas recentemente, de uns 2 anos para cá, abri a minha própria empresa, minha própria consultoria de design, de novo focado em startups. Então, trabalhei em algumas agências e consultorias ao longo dos anos, mas hoje eu estou com a minha. Legal, e fala um pouco aí da sua empresa, Quadro Labs, para quem não conhece, pode conhecer um pouco mais. A gente vai falar também de alguma forma, porque a gente vai explorar esse assunto aí do que você está fazendo no dia a dia. Então é legal que o pessoal possa conhecer um pouco do seu trabalho, sobre você e sobre a Quadro também. Beleza. A Quadro é uma empresa de UX para startups. E como sendo uma empresa de UX para startups, a gente não tem muitos tipos de serviço, são poucos tipos de serviço. E um é um estilo de mentoria, e o outro é já no estilo de squad, já trabalhando a quatro mãos, já tendo uma participação bem mais profunda. A gente gosta de trabalhar com poucos clientes por vez, a gente não gosta de muitos projetos ao mesmo tempo, porque senão a gente perde um pouco o foco, a qualidade dos projetos cai um pouco, a gente gosta de trabalhar poucos clientes por vez e trabalhar em profundidade, sabe? Mais recentemente, a gente tem se especializado mais em produtos complexos, produtos e serviços complexos. Então, produtos que exigem um pouco de tempo para você entender como que ele funciona. E aí, minha formação em ciência da computação ajuda bastante nisso, sabe? De entender como que as coisas funcionam. A gente conversa sobre modelagem de banco de dados, conversa sobre front-end, conversa sobre qual que é a stack que a gente vai usar, se a gente vai usar diferentes tecnologias ou não, até a parte de design. Então, é meio que uma intersecção bem interessante entre tecnologia e design, sabe? Mas, no fundo, sempre focado na experiência do usuário. Massa, bem bacana. Legal conhecer, eu também acompanhei aí de certa forma desde o começo da Quadro, por isso que até resolvi te convidar aqui para falar um pouco do seu trabalho, porque é bem legal e vi que é uma proposta diferente aí do que geralmente agências oferecem ou outros tipos de profissionais. Então, achei legal porque você vai poder compartilhar isso e as pessoas vão poder conhecer um pouco mais do seu trabalho e também podem se inspirar aí de alguma forma. Eu eh, eu queria, assim, a gente começar de uma forma mais tranquila, a gente já começar a falar sobre o tópico, sobre o assunto que a gente separou, que é escalabilidade para startups. Então, voltando aí no que você falou, o seu foco hoje está realmente em atender startups, né? Lógico que tem vários tipos de startups e vários momentos em que a startup está ali, né? Às vezes, no primeiro momento, ela está
na ideia, às vezes não construiu nenhum um protótipo, nenhum MVP, às vezes já construiu, daí já vai para um estágio onde ela vai começar a testar o mercado, e aí consegue seus primeiros clientes. Depois, ali, às vezes já com um product market fit, já consegue ali os seus primeiros clientes, entendeu que a solução que está sendo oferecida ali está dando certo, mas ainda vai precisar de se desenvolver, de captar novos clientes, garantir que os clientes que estão ali permaneçam, né? E depois que atinge ali seus primeiros 1.000, depois 10.000, vai escalando ainda mais, vai virando uma startup já de uma proporção considerável e aí vai crescendo e escalando. E aí o ponto é que existem várias necessidades durante esse processo. Muitas empresas ou startups às vezes nascem sem um olhar muito específico para a parte de design, mas em algum momento também o design vai se tornar importante ali nesse processo e até pode ser uma das condições para que a startup consiga passar para o próximo nível, ou teria muita dor ali, muitos problemas, se a startup não olhar para design como uma forma, uma alavanca até para o crescimento ou para conseguir chegar nos próximos níveis e escalar de fato, que é o que a gente quer, né, com modelos de negócio repetitivos e escaláveis, que é a premissa básica de uma startup. Antes de você responder, eu já vou convidar a galera que está assistindo para se inscrever aqui no canal, se está gostando do conteúdo, para acompanhar mais, e também deixar o like no vídeo, e se quiser participar, deixa o seu comentário aí depois. Quem sabe, se vocês curtirem bastante, a gente pode até voltar e falar um pouco mais, né, Celso? É isso aí. Então vamos falar, como que você acha que o design pode ajudar uma startup que está nesse momento de escalabilidade, e em qual momento também que você enxerga ali que faz mais sentido começar a pensar sobre isso? Não que em outros não seja importante, mas talvez em alguns sejam mais cruciais, né? Sim. Eu acho importante deixar bem claro uma coisa que você falou, que design não é bala de prata, sabe? Tem bastante gente de... Assumo que tem bastante gente de design assistindo, com a vontade de gritar que tudo precisa de design e que a gente precisa de design desde o começo da startup. Tem, inclusive, um fundo de investimento nos Estados Unidos chamado Designers Fund, que a premissa é a gente vai investir em startups que os founders são designers, sabe? Uhum. Porque eles acreditam que design tem esse poder de trazer negócios de sucesso, assim. E quando você fala de investidores, o que eles estão procurando é reduzir risco, né? É fazer investimentos mais assertivos. Então, Sim. se tem empresas focadas em investimentos para startups fundadas por designers, tem alguma coisa aí, sabe? Eu acho que não é de se ignorar. Dito isso, Legal. design não é bala de prata, eu não acredito que seja assim. Acho que tem momentos diferentes que precisa mais, tem momentos que outras coisas ganham o protagonismo. Mas falando em protagonismo, eu sou muito da opinião do John Maeda, que ele fala que designer tem que ser coadjuvante. E a gente sempre vai ter essa posição, sabe, de coadjuvante, assim. Acho que é muito nesse sentido. Quando Legal. a gente fala de startups, só para a gente calibrar que a gente está falando da mesma coisa, eu vou usar a Beleza. definição da Y Combinator. Então, startup é crescimento. Startup é crescimento rápido, é crescimento agressivo. Então, tem diferentes tipos de crescimento agressivo. Você pode medir isso com usuários ativos, você pode medir isso com faturamento. Tem diferentes métricas que você pode usar para dizer assim: minha startup tem um crescimento agressivo, minha startup é uma startup, sabe? Legal. E quando, vou dar dois exemplos. Quando você pega uma startup B2C, você tem esse crescimento na característica que você citou, de pegar o primeiro cliente, depois do primeiro cliente para 10, depois de 10 para 100, de 100 para 1.000, de 1.000 para milhão. Só que quando você pega uma startup B2B, já é bem mais difícil, né? Fazer esse crescimento nessa Sim, ordem de a grandeza que a gente proporção falou. muda, né? Então muda bastante. Só que da mesma forma, pode ser uma startup, não tem problema nenhum. Não é porque é B2B que não é uma startup, sabe? Então, o que eu queria, só para classificar, e isso vale Uhum. para os dois casos, tanto para B2B quanto para B2C, tem aquisição e tem retenção que são importantíssimos dentro da startup, né? Aquisição de cliente e retenção de cliente. E Sim. aí eu vou usar os termos cliente e usuário meio que tanto faz aqui, tá? É que assim, a mesma pessoa pode ser um cliente quando você olha para ela com um olhar comercial, e a mesma pessoa pode ser um usuário quando você olha para ela com um olhar
de produto, de geração de valor, de proposta de valor, sabe? Então, Uhum. eu vou usar os dois termos de forma meio trocada, meio tanto faz, tanto fez, tá? Beleza. E aí, quando a gente fala de aquisição, a gente fala que design é relevante quando você considera a utilidade, usabilidade e desejabilidade do seu produto, assim, usando aquela pirâmide de UX que é citado no artigo da Interaction Design Foundation. E só que design vai até o ponto de atratividade no geral, sabe? Quando a gente pensa em aquisição de usuários. Agora, quando a gente pensa em retenção, aí o jogo muda. É onde o design brilha, na minha opinião. É onde o UX brilha, na minha opinião. Porque uma experiência positiva vai fazer com que a pessoa fique, sabe? Não é... Nem sempre é uma experiência positiva que vai fazer com que a pessoa entre no funil. Agora, a pessoa ficar no funil e converter, aí a experiência positiva entra muito forte. Aí você pode pensar, poxa, mas tem a experiência da loja, da pessoa entrar na loja e ver os prints bonitinhos, ver uma descrição legal, a marca ser boa, representar bem o que a empresa está querendo dizer. Só que, para mim, assim, de novo, design não é bala de UX design não é bala de prata na minha visão. Agora, na parte de retenção é onde brilha de verdade. E aí, quando a gente pensa nessas diferentes fases de startup, tem diferentes formas da gente analisar o que UX pode trazer para a mesa para você escalar. Eu vou escolher uma das fases, e aí, se você quiser, a gente pode falar sobre as outras também, a gente pode ser bem detalhista aqui, passar em fase por fase, não tem problema nenhum. Uhum. Mas no começo da startup, existe uma característica mais artesanal no seu produto, no desenvolvimento do seu produto, tanto no projeto quanto no desenvolvimento. Quando eu falo projeto, eu falo no sentido de design mesmo, tá? Como se fosse arquitetura e engenharia civil, assim. Tipo, eu vou projetar algo que é para ser daquele jeito, depois eu vou construir algo que foi projetado. Então, Beleza. nessa fase de projeto, né, tem a fase de projeto e a fase de construção, assim. Então, na fase de projeto e na fase de construção, nessa primeira parte mais artesanal, é tudo feito meio que nos arames, assim. Então, não tem muito... É a corrida para conseguir o primeiro cliente. Não tem muito o que fazer. O MVP é o MVP e vai ser mínimo para sempre. É mínimo por um motivo, sabe? Então, tem até a discussão de MVP, MLP, que a gente pode entrar nisso depois, só que, assim, não vou entrar nisso por enquanto. Beleza. Beleza. De forma artesanal, construímos o MVP, pegou o primeiro cliente, segundo, terceiro, quarto, começou a contratar gente para poder abarcar toda aquela estrutura operacional. A operação foi crescendo à medida que a quantidade de clientes foi crescendo, só que chegou uma hora que você precisa realmente crescer em escala. Você não dá para mais crescer de 5 em 5 clientes por semana. Você tem que crescer de forma composta 10% da sua base de usuários por semana. Então, aí é que, na minha opinião, o design brilha de fato, quando você consegue otimizar os esforços de desenvolvimento, quando você consegue, de novo, lembra daquela posição de coadjuvante que a gente falou? Você consegue otimizar os esforços de desenvolvimento, você consegue trazer coesão para a empresa como um todo, quando você traz a provocação de linguagem, de qual linguagem que está sendo usada no produto, nas discussões, nas reuniões comerciais, e você cria um padrão para tudo isso, isso, para mim, é onde o design brilha, é onde a escalabilidade realmente começa a ser possível, sabe? Uhum. Aí a gente pode entrar nos artefatos específicos, por exemplo. Nem falei sobre o que especificamente se faz, então, design system, outros Isso que eu ia falar. que Eu são ia falar, coisas. daí, para quem talvez não entende tanto a fundo, né, vamos trazer isso para uma realidade mais específica, mas você já tocou nisso, a gente vai afunilando e chegando nesse nível, legal. Boa. Então, sendo ainda mais específico, nem falando de design system, mas antes de ir para um, você geralmente começa a componentizar as coisas. Então, o estilo de botão vai ser o mesmo por todas as aplicações, tanto mobile quanto desktop. O estilo de input, formulário, como que vão ser as mensagens de erro, como que vão ser as mensagens de sucesso, o que vai acontecer quando tal coisa acontecer. Então, esses padrões de design, eles vão montando esse terreno fértil para que a escalabilidade ela possa acontecer de forma suave. Uhum. A escalabilidade pode acontecer sem isso? Pode, só que vai custar bem caro. Então, entra naquela questão de o quanto que você está disposto a investir para poder escalar e o quanto que você está disposto a arriscar para escalar de um jeito que não seja tão bem controlado, sabe? Entendi.
Cara, vamos pensar que, assim, só para a gente tentar colocar isso de uma forma um pouco mais, até mais palpável, assim, talvez pensando em vários níveis de pessoas que podem estar escutando aqui, assistindo o vídeo, né? E talvez não tenha uma maturidade de design tão avançada e tal, pode ficar até um pouco perdido. Eh, Vamos, assim, pensar em algumas coisas que a gente pode começar a construir aqui, tipo, um caminho, assim, né. Primeiro ponto que eu queria pensar é, pô, eh, já quebrando um pouco esse tabu, um pouco do que você falou do design ser bala de prata, a gente tem 2 pontos aí que foram colocados na conversa, né. Primeiro ponto é que, tá, design não vai resolver tudo, legal, mas também, por outro lado, esse indicativo que você trouxe de ter um fundo de investimento que procura founders que são designers ou que, né, vão ter o design ali como uma forma de diferenciação desde o começo, pode ser algo interessante. E aí, com isso, a gente tem um contraponto do tipo, ao mesmo tempo, cara, design não vai ser, né, a bala de prata, talvez não tenha uma importância tão grande, e ao mesmo tempo a gente tem indicadores que mostram que sim, poderia ser muito mais interessante começar com o design, principalmente design centrado no usuário, desde o começo da startup. Qual que é a sua visão, assim, seu posicionamento em relação, tipo, se a pessoa fosse perguntar, preciso, para montar minha startup, preciso me preocupar com design desde o dia zero? Hum. Eu sei que a pergunta é difícil, mas assim, Não, eu tenho é uma eu boa tenho uma pergunta. visão, aí depois Sim. eu compartilho também. Então vamos lá. Falando sim ou não? Não. Vou explicar por quê. Não Porque precisa se preocupar, tá, não, então não só para deixar precisa. claro. Vou explicar por quê. Uma coisa que você precisa é entender muito bem para quem que você vai fazer aquilo e se aquilo que você está. E qual que é a dor que você está tentando resolver, qual que é o Sim. problema que você está tentando resolver, qual que é a oportunidade que você está tentando atacar. Uhum. Agora, é muito comum, num cenário real, na selva, num cenário real do mundo de startup, é muito comum a gente resolver nosso próprio problema. Sim. Começar resolvendo nosso próprio problema. Então, a Uhum. startup ser uma solução para o problema que a gente tem, pessoalmente E não falando. e não é errado Não, também. nem um Porque pouco. porque, né, pode dar uma sensação do tipo: "Ah, isso é ruim". Depende como for feito depois, mas Não, não isso não é de para tudo o Y ruim. Combinator isso é positivo. Para o Y Combinator É. isso é positivo, porque a probabilidade de você ter muito mais vontade de fazer aquilo dar certo é maior. Uhum. E isso faz com que a startup tenha mais chance de dar certo, no final das O contas. problema é aquele problema que você quer resolver pra você não ser um problema que muitas pessoas têm ou estão procurando resolver também. E aí esse seria Sim, o downside ali, o ponto ruim de você estar querendo resolver aquilo. Por outro sim. lado, Aí, se você vive aquilo, é legal. pois é, pois é. Aí a gente entra no ponto que é muito no sentido de qual que é o checklist que uma startup tem que ter para poder ser uma startup de sucesso, sabe? Eu não Uhum, acho que isso existe, mas a estrutura tradicional de um pitch, ela dá pistas para a gente do que precisa ser levado em consideração. Então, tamanho de mercado, que nem você falou, tem que uhum, ser levado em consideração, não tem jeito. Agora, quando a gente fala de design, especificamente, você tem que ter muito claro qual que é, e aí vou pegar emprestado a definição de oportunidade da Teresa Torres, que ela fala no livro dela, do Continuous Discovery Habits, que eu acho bem uhum. legal. Sim. É uma definição de que ela cita a oportunidade como sendo um problema do usuário, ou uma vontade do usuário, ou como tem uma terceira coisa que eu esqueci agora, mas enfim, é muito nessa linha de ela empacota três coisas como sendo oportunidade, sabe? Como podendo ser oportunidade. E aí eu Uhum. vou usar a definição de oportunidade aqui ao invés de dor, porque pra gente não ficar falando de qual é a dor que você está resolvendo, qual é a dor que você está resolvendo. Qual é a oportunidade que você está tentando atacar com aquela startup, sabe? E aí, quando você pensa nessa oportunidade que você está tentando atacar, se aquilo ali é uma oportunidade que representa muito para você, começa com aquilo, sabe? Depois você traz a característica, você traz métodos mais corretos, digamos assim, do ponto de vista da literatura, de pesquisar. Você traz Uhum. pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, você vai atrás. Agora, sim, no geral, se você tá
extremamente incomodado com aquela situação, você quer resolver e você vai atrás de resolver aquilo o mais rápido possível, você vai acabar testando, sabe? Você vai acabar iterando, você vai acabar pesquisando, porque não adianta você ficar trancado, produzindo, projetando, construindo, sem falar com ninguém que possa usar daquilo, sabe? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, se você tem essa mentalidade de ir, de correr atrás do primeiro cliente, isso já vai te forçar a testar continuamente e iterar com base nisso. Então é Uhum. meio que uma coisa puxa a outra, sabe? Sim. É uma coisa que eu gosto de falar para clientes e para parceiros que trabalham com startup, que assim, não é o processo pelo processo. Não é você aplicar o processo de design por aplicar o processo de design. Tem um motivo pelo qual aquele processo de design é benéfico. Só que ele está ali para te potencializar. Ele não está ali para ser protagonista. Ele está ali para te ajudar, sabe? Uhum. Cara, eu queria adicionar um negócio do que você falou, que assim, eu também acredito nessa visão de que não necessariamente você precisaria de ter o design ali para começar, tanto que a gente tem vários casos, inclusive de sucesso, que não começaram com o design sendo algo que era super, né, bem feito e tudo mais. Mas, em alguns pontos, como você falou, né, você vai precisar entender as dores, entender ali se a solução que você está entregando resolve e tudo mais. O design ele vai ter ferramentas, metodologias que vão te ajudar a potencializar durante esse processo de você colocar algumas etapas, né? E ali você conseguir ser mais assertivo e minimizar o risco. Então, eu diria que assim, pô, não é necessário ou obrigatório, mas existem vários benefícios, né, se você quiser utilizar do design e os seus recursos para que você possa ser mais assertivo desde o começo e minimizar os riscos. Porém, a gente sabe que tudo isso se traduz de alguma forma em alguns custos e maior complexidade. O que, num cenário de startups, a gente tenta evitar ao máximo, tanto as duas coisas, né? Então, é, é muito característico do contexto pelo qual aquela startup está iniciando o formato ali, a quantidade de capital que tem para investir, de tempo, de recursos no geral. Então vamos pensar que a grande maioria, né, não vai começar no melhor cenário, que seria tendo recursos, tendo design desde o começo e tudo mais. Se você puder, legal, super válido, vai ser benéfico, talvez seja até um diferencial para você conseguir crescer mais rápido e alcançar os seus objetivos mais rápido. Mas vamos pensar que a grande maioria, então, não começa dessa forma e está tudo bem. E se der para implementar design em algum momento ali, o quanto antes, é legal. Mas aí vamos pensar que a gente caminhou, então, do primeiro ponto, a gente foi para o segundo ponto, que é um segundo passo ali na jornada, que é, beleza, a startup nasceu, deu certo, mesmo sem se preocupar tanto com design, ou minimamente se preocupando, e ela vai para um momento ali onde ela já conseguiu certa atração, ela conseguiu alguns usuários, provavelmente já está gerando receita, conseguiu um product market fit legal. E aí começa a surgir algumas necessidades e dores, talvez por essa falta desse design no começo. E aí é onde o design pode se tornar algo que estrategicamente faça sentido para que a empresa, a startup, continue crescendo e realmente consiga escalar, consiga crescer e sair daquele estágio que ela chegou para o próximo estágio. E aí, aqui, acho que você conseguiria dar para a gente alguns exemplos claros de dores que geralmente vão ocorrer pela falta dessa preocupação com design nesse estágio, e que coisas palpáveis e tangíveis através do design a gente pode entregar para que a startup possa ir para o próximo nível e de fato escalar. Legal. Acho que um dos primeiros sintomas que vão aparecer e vai doer bastante é uma equipe de tecnologia inchada. Uma equipe de tecnologia que rapidamente cresce, só que não tem muita clareza de para onde ela está crescendo, sabe? Hum. Aí está contratando gente,
mas a gente está contratando gente porque o backlog está grande, e não porque a gente quer que o produto vá para tal lugar, ou então que a gente imagina que a nossa empresa vá para tal lugar, que a gente quer que o nosso produto ele tenha novas funcionalidades que vão fazer sentido para o nosso usuário e por aí vai. E Em aí, termos de time, você acha que ele cresce também muito mais para a área de programação, de desenvolvedores também, né, do que se sim, tiver sim. designer ou se tiver vai ser bem menos do que, tipo, vai ter muito mais devs, você vê dessa forma também, como você enxerga? Geralmente, falando o que acontece é que design sei lá, 20 para 1, mais ou menos. Então, você tem, sei lá, 20 desenvolvedores para cada designer, assim, quando você pensa em startup. Sim. 20, 30 para 1. Então, considerando uma startup no momento que você falou, provavelmente vai ter um, no máximo, dois designers lá dentro. Assim. Então, só que, ao mesmo tempo, a equipe de tecnologia, e quando eu falo equipe de tecnologia, eu falo equipe de desenvolvimento, especificamente, tá? Equipe de tecnologia, ela vai crescendo de forma... ela vai crescendo sem estratégia, sabe? Ela vai crescendo sem muita visão de para onde que a gente está crescendo. A gente está crescendo por crescer. A gente está crescendo porque a gente não está conseguindo mais dar conta, sabe? Fica Aí quando... complexo desenvolver aquele produto e aí contrata mais pessoas e porque Sim, existe aquela percepção de que colocar mais gente vai conseguir desenvolver mais rápido e nem sim. sempre é bem assim, né? Mas Nunca é assim, na verdade, né? Então, você precisa de estrutura, não tem jeito. E aí, esse inchaço da equipe de tecnologia, ele também é causado por muito retrabalho que tem que ser feito por decisões a curto prazo que foram tomadas ao longo da vida da empresa, sabe? O que, de novo, acontece, é normal, tá tudo certo, o começo é na base do artesanal mesmo, vamos fazendo para conseguir o primeiro cliente, para conseguir o segundo cliente, para conseguir o terceiro cliente. Só que chega uma certa hora que se você quiser continuar crescendo a sua base de clientes, você vai precisar contratar muita gente para aquilo dar certo. E isso já não. Aí a conta já não vai fechar. Porque assim, a custo menos que você operacional tivesse. vai na A menos, altura, a não menos que fecha. fosse 10 anos atrás, 15 anos atrás, você ia ter dinheiro. Você ia conseguir investimento. Hoje em dia já está mais difícil conseguir investimento. Então você precisa de mais eficiência operacional nesse sentido. E aí é onde o design entra. Um dos maiores valores que design pode trazer é trazer clareza e eficiência operacional para a equipe de desenvolvimento, sabe? Quando você tem handoffs claros de design, quando você tem protótipos bem descritos, quando você tem casos de borda bem descritos, você tira a discussão, aquelas discussões que iriam acontecer quando chegasse na equipe de desenvolvimento, você traz aquilo para a equipe de design e você já deixa aquilo pronto para a equipe de desenvolvimento focar em desenvolver, sabe? E não em tomar decisões de produto. E aí, quando você tem essa esteira melhor formada, você tem um backlog que vai ser muito mais suave. Ele vai ter mais intenção, as coisas que estão lá vão ser mais intencionais, então elas vão ter um grau de assertividade maior com o que vai dar certo no produto, e elas vão ser mais rápidas de dar vazão também. Porque você vai ter detalhes, você vai ter os itens do backlog mais bem descritos, porque eles passaram primeiro por design. Então, assim, se fosse pensar, seria tipo, pô, crescemos de uma forma orgânica e acelerada para fazer as coisas funcionarem. E tudo bem, deixamos alguns pratos cair ali, foi virando o que virou. Mas, pô, daqui para frente faz sentido meio que respirar, organizar as coisas de uma forma mais estratégica, mais eficiente, para que a gente eh, tenha uma organização melhor para ir para os próximos passos, né? E aí, o que você está dizendo é, então, que o design ele vai ajudar, talvez, a criar passos prévios antes do desenvolvimento, decisões antes de simplesmente sair fazendo as coisas e executando, que talvez seja uma prática que vinha acontecendo de modo natural ali, tipo, a toque de caixa, fazendo tarefa, depois descobrindo que às vezes, putz, mudou uma coisa, temos que refazer, ou fizemos de uma forma que talvez não fosse a melhor forma, e aí, putz, não pensamos direito. Então, seria mais ou menos nesse caminho de pensar um pouco antes, estruturar um pouco e ser mais assertivos nas decisões e depois passar isso de uma forma mais organizada para desenvolver? Sim, e eu vou te dizer quando fazer isso. Sabe quando, no começo da startup, ela está com pressa para nascer.
de fato. E a startup como um todo, ela sempre vai ter pressa. Porque o relógio está passando, sabe? Não tem dinheiro infinito. Então, você tem que ir para a próxima fase. E aí, design ajuda muito a trazer essa característica de ser escalável em certos aspectos. Exemplo, a equipe de atendimento está crescendo muito, de forma desenfreada. Ela precisa crescer mais ainda porque a quantidade de clientes que está entrando é muito alta. Vamos projetar algo que vai fazer com que uma pessoa do atendimento consiga atender, ao invés de 50 clientes, atender 50 mil clientes, sabe? Isso serve para a equipe de tecnologia também, para a equipe de desenvolvimento também. Projetar coisas que façam sentido para escalar aquela equipe. Isso é uma decisão que é difícil de ser tomada quando você. Pode parecer óbvia, você dedicar um certo tempo para você projetar algo que vai te ajudar a escalar no futuro. Isso parece ser muito óbvio, mas não é uma decisão fácil de se tomar no dia a dia. Porque no dia a dia, o dia a dia tá pegando fogo, meu amigo. Tem muita coisa na cabeça das pessoas no startup que, assim, como é que você vai pensar? É muita coisa diferente para pensar ao mesmo tempo. Então, quando que eu preciso parar para investir mais em design? Pensa comigo. Se você está crescendo numa velocidade que te preocupa, no sentido de, cara, isso aqui não é sustentável. O jeito que a gente está crescendo não é sustentável. Se você tem alguma suspeita dessa, procura pensar em como que design pode te ajudar, sabe? Procura pensar assim, poxa, e se a gente colocasse, e se a gente fosse intencional na forma como a gente cresce? Isso eu tô tocando não só, e nesse assunto que eu tô tocando, não é só UX design, nem product design, é business design, sabe? É pensando no negócio com a mentalidade de design, assim. E aí, Não é nem o design tanto operacional, mas o design de uma forma estratégica. sim, com certeza. É, E aí, se você é mais intencional nesse sentido, você consegue começar a traçar na sua cabeça esse caminho de, poxa, vamos pegar essa discussão aqui de nova fase do nosso produto, nova versão do nosso produto, dar um passo para trás e aplicar um processo um pouco mais completo de design nisso, entender como que isso vai funcionar, para depois a gente fazer algo mais intencional. Existe muita argumentação interna que precisa acontecer para isso dar certo também. Assim, essa discussão ela é uma na teoria, ela é outra na prática. O que eu estou tentando trazer aqui é a visão de quem viveu e está vivendo isso na prática. Então, na teoria, cara, sempre que você puder, investe em design. Na prática, essa decisão precisa ser. Essa decisão não é fácil, não é tão fácil assim, sabe? Uhum. Eu vou deixar de investir em estruturação de back-end para poder investir em design. Eu vou deixar de investir em marketing comercial para poder investir em design. Essa decisão não é tão óbvia, sabe? Sim. E aí, quando você pensa, poxa, investe em design, você lê por aí, investe em design, tipo, cara, quem que tem esse dinheiro infinito, pelo amor de Deus? Porque não é assim que a coisa funciona no dia a dia, sabe? Sim, sim. Mas me fala, por exemplo, mais um sintoma que pode estar pegando, assim, que a falta de chegou num ponto que, putz, que vai começar a dar trabalho ali, a gerar dor, pensando no momento de crescimento ali. Um outro sintoma que é parecido com o que a gente citou é que a equipe de desenvolvimento está tomando muitas decisões de produto. Isso vai voltar para morder vocês no futuro, tá? Aquilo vai gerar um débito técnico absurdo e vem com juros. Não vem sozinho, não, vem com juros. Então, para mim, isso é forte e custa caro. Quando você pensa na analogia com arquitetura e engenharia civil, é muito mais barato você fazer uma alteração no seu projeto quando você está num estágio de. Você está no computador, você está no papel, desenhando, do que você está construindo de fato. Imagina, você está construindo, subiu a parede do quarto de hóspedes, ou então do lavabo da casa, fala, putz, aqui eu queria que não fosse não. E aí?
derruba e constrói outro no outro lugar, vai custar bem mais caro. Então, é essa parada. Quando a equipe de desenvolvimento começa a tomar decisão de produto, muita decisão de produto, provavelmente isso sempre aconteceu, desde o começo da startup. O fundador ou a fundadora que possivelmente tem background de tecnologia, consegue desenvolver ali alguma coisa, é full stack, você tomou decisões de produto desde o começo da startup. O negócio é que quando você começa a crescer, aquelas decisões de produto não são mais suas, são da equipe, que vão ser feitas com base na sua visão. Você não vai conseguir mais ter contato com tudo que está sendo decidido. Então, você precisa de pessoas que se especializam em tomar decisões de produto, que são designers. Você pode até ter pessoas de tecnologia que saibam fazer isso. Essas pessoas são unicórnios. Se dá vesting para essa pessoa se você já não tem. Se você já não deu. Mas o mais comum de acontecer é você ter pessoas na posição de design tomando essas decisões de projeto, de produto, e você tendo a equipe de desenvolvimento focada em desenvolver, focada em implementar. Isso é um outro sintoma. E aí você tem um outro sintoma que, para mim, não é muito óbvio, mas ele é muito poderoso, que é comunicação. A comunicação na empresa começa a falhar. Você, como fundador ou fundadora, você passa uma instrução, você passa uma visão que não chega na ponta por algum motivo. Existem falhas de comunicação em diversas reuniões. Uma pessoa disse uma coisa, outra pessoa entendeu outra. Essa falha de comunicação ela começa a ficar generalizada, assim. Você precisa ter muitas. Documentação. Você precisa de muitas reuniões para poder alinhar todo mundo. Você precisa gastar muito do seu tempo para você passar uma certa mensagem. O que uma pessoa entendeu como que aquela feature vai fazer, outra pessoa entendeu outra coisa. Essas divergências de vocabulário, elas causam algumas coisas que têm alto impacto na empresa. Uma delas ela causa falsos positivos. Então, ela causa concordâncias entre diferentes pessoas e diferentes equipes que, na real, nunca houve essa concordância. Nunca se falou o que era aquilo, só se concordou de fundo. Tipo assim, Caio, vamos montar um formulário para poder receber novos clientes. Esse formulário ele precisa ser rápido e fácil de usar, beleza? Tu entendeu que era para a gente fazer um formulário no site institucional. Outra pessoa entendeu que era para fazer um formulário dentro do app. Outra pessoa entendeu que o formulário ele ia ser, na real, uma conversa 1-a-1 com uma pessoa de operação, sabe? De uma pessoa de suporte. Que ia ser um formulário aplicado qualitativamente. Então, sabe? Então, você começa a ter divergências, e essas divergências podem ser grandes como essa, e eu exagerei aqui de propósito para poder trazer o meu ponto, mas palavras são muito importantes que elas sejam concordadas no que elas significam. O que é operação para você? O que é suporte para você? O que é uma feature para você? Se a gente não consegue concordar no que é uma feature, como que a gente vai fazer uma feature junto? Sabe? Então, essas divergências de comunicação, essas divergências de vocabulário, são coisas que, quando você traz um processo de design mais sistematicamente aplicado, isso a gente passa por isso. A gente passa por essa concordância no que as coisas significam. Oficinas são momentos para isso, sabe? São momentos muito usados para isso, para a gente concordar em alguma coisa. Então, e esse tipo de concordância, cara, já vi oficina de 2 horas desatar nós de anos na startup. Porque uma coisa que uma pessoa achava que era uma, era outra pessoa achava que era outra era um. Então as pessoas estavam discordando, as pessoas estavam concordando, discordando, concordando. Então, sabe, fica uma coisa muito estranha. Acaba que uma pessoa. E aí, uma pessoa. Tá aqui sua startup. Uma pessoa puxa a startup para cá, outra pessoa puxa a startup para cá, acaba que os esforços eles ficam muito, muito pulverizados. Para mim, isso é um sintoma que não é muito claro, não vejo ser muito falado, mas que para mim ele é importantíssimo, assim, importantíssimo mesmo. Comunicação é a base de tudo. Então, se você E não o tem uma comunicação bem feita, que puxa também um pouco do que o design pode trazer em termos de identidade de marca, diferenciação também, que talvez em um primeiro momento possa ter sido feito de uma forma talvez muito simples, banal, e aí, no momento de escalar essas startups, se dá uma necessidade maior
de realmente se preocupar com a identidade da marca, com a comunicação, com a consistência visual, e também com a forma como a empresa se comunica internamente, externamente também, para ver uma coerência ali, né? Sim, perceba, minha opinião e meu discurso, ele é muito generalista e é de propósito, e tem um motivo para isso. Eu sou generalista, eu estudei um pouco de branding, eu estudei um pouco de UI, eu estudei um pouco de back-end, de front-end, eu estudei um pouco de tudo. Então, quando eu falo que comunicação é essencial e que ter uma comunicação bem concordada, um vocabulário bem concordado, a gente fala de coisas como identidade verbal, que é definido por uma pessoa, que é melhor definido por uma pessoa especialista em branding, certo? Uhum. Só que eu não estou entrando no mérito de, então tá na hora de trazer alguém de branding para cá. Não, até porque a gente nem falou sobre, tá na hora de trazer alguém de design. Tipo assim, faz mais sentido investir em design aqui ou ali, investir por causa que traz esses benefícios, mas para mim faz muito mais sentido você pensar em precisamos alinhar a comunicação interna da nossa empresa para que externamente ela fique mais clara. Então, será que a gente precisa de alguém de branding? Então vamos trazer alguém ou contratar uma empresa que seja para poder tocar essa parte. Será que as falhas de comunicação não estão tão críticas assim? Será que a gente não precisa de alguém? Tá tudo bem a gente seguir só a gente estudando sobre o assunto e tocando sobre isso? Às vezes sim. Já tive diversos leads, pessoas que seriam clientes meus, que eles chegaram para conversar e conversando com eles, eles não precisavam contratar uma pessoa especialista em design. Eu passei para eles alguns artigos sobre fluxo, sobre caso de borda, sobre MVP, e eles tocaram. Tá tudo certo, sabe? Não precisa não precisa sair por aí. Não, mas tem que contratar design. Não faz muito sentido isso, sabe, para mim. Primeiro considerar a necessidade, avaliar, talvez conversar com alguém que possa dar o caminho e aí, de forma genuína, indicar, uma das possíveis alternativas e soluções e entender o que se adequa melhor no seu contexto. Eu gostei do que você falou lá do exemplo de, né, ter esses problemas, tipo: "Ah, pô, tem que derrubar a parede aqui e tal". Agora pensando num cenário de uma startup, né, que deu certo, construiu ali o quarto que ela queria construir, vamos supor, a empresa, né, um bloquinho, uma casa inteira que seja, e deu certo. E aí ela quer escalar isso, então vamos supor que construir a startup era construir uma casa ali num loteamento e agora escalar significa a gente construir mais 20 casas iguais, ou as próximas 5, depois as próximas 10 e chegar a 20 casas iguais ali num loteamento. Como que o design ele pode ajudar a também padronizar e replicar aquilo que deu certo e justamente possibilitar que essa escala ocorra de uma forma consistente, né? Quando você constrói uma casa, você tem, você tem um projeto e você tem uma equipe que executou aquele projeto, certo? Aquele projeto foi feito por alguém. Essa pessoa, ela teve que escolher por que o chão ia ser de cimento queimado e não de azulejo. Aquela pessoa teve que escolher porque, mesmo que seja uma escolha, assim, azulejo branco no banheiro. Tipo, essa escolha teve que ser de alguém. Alguém escolheu isso. Que foi a pessoa que fez aquele projeto. Se não teve pessoa que fez o projeto, foi a pessoa que construiu. Pô, vai ter um banheiro aqui, beleza. Azulejo branco. É isso, sabe? Pode ter sido uma decisão boa ou não, Não vou nem entrar no mérito. Se foi uma decisão boa ou se foi uma decisão ruim. ela ocorreu. Tô pensando na escalabilidade daquilo. Uhum. Agora, quando você. Então, você tem essa primeira casa, certo? Você vai construir sua segunda casa. Como que você me garante que a pessoa que vai morar, a família que vai morar nessa segunda casa, vai ter uma experiência parecida com a pessoa que morou na primeira casa? Se ela não for ter, você corre o risco de ter duas empresas rodando em paralelo, percebe? Porque se você tem propostas de valor diferentes rodando ao mesmo tempo, meu amigo, você vai abrir uma caixa de Pandora, porque você vai ter um serviço que precisa ser prestado de forma customizada para dois clientes diferentes. Aí, quando você procura garantir essa experiência unificada, essa experiência consistente, essa experiência padronizada entre diferentes clientes, aí como que você vai pegar a mesma equipe que projetou e que construiu isso daqui?
você vai trazer eles para cá para poder fazer essa segunda casa, e a terceira casa, e a quarta casa, e a quinta casa, e a sexta casa. Isso não é sustentável, percebe? Como que você vai garantir que vai ser a mesma equipe lá, vai estar lá para sempre? Não vai. Fora que, se a gente tivesse essa conversa semana passada e se a gente tivesse essa mesma conversa semana que vem, vão ser conversas totalmente diferentes. Porque eu vou ser outra pessoa, você vai ser outra pessoa. As pessoas que projetaram e construíram essa casa vão ser outras pessoas quando elas forem construir a segunda, quando elas forem construir a terceira, quando elas forem construir a quarta. Então, você garantir padronização disso aí, meu amigo, é, na minha singela opinião, impossível. Então, para você poder garantir essa padronização, você precisa definir esses padrões. Porque se você não definir esses padrões, essas decisões vão ser feitas muito na base do achismo e do momento. Tá bem? Vou te dar um outro exemplo de uma outra situação que não tem tanto a ver com design, mas que tem é a mesma situação, basicamente, que é sobre demissão de funcionário. Como que você decide que alguém vai ser demitido? Como que você garante que o processo de demissão vai ser justo para todo mundo dentro da empresa? Demitir uma pessoa e demitir outra são duas decisões que são diferentes, porque são pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo é o mesmo processo. Tem que ser o mesmo processo. Tem que se aplicar as mesmas regras. Promoção de pessoas. Uma pessoa de júnior para pleno, pleno para sênior, de sênior para que quer que seja que você chame depois, porque tem gente que chama de lead, tem gente que chama de coordenador, tem gente que chama de não sei o quê, que quer que seja depois. Como que você garante que essa promoção ela tem regras que são bem definidas, padrões bem definidos? É o mesmo problema, é a mesma situação que a gente está falando, só que o nosso ferramental como designers é visual, é de fluxo, é de experiência do usuário. Os recursos que pessoas de recursos humanos e especialistas em pessoas fazem para poder ter processos justos de demissão e promoção são outros. É com ferramental daquela galera. A nossa galera de design tem um outro ferramental, mas o problema é o mesmo. Percebe? É o problema de padronização. Aí é que começa a entrar a componentização. Como que vão ser as portas? Ah, tem mais de um tipo de porta? Tem a porta principal, que é a primeira porta da casa, tem as portas de dentro da casa, que são outras portas, tem as portas que ficam do lado de fora, que vão ser portas de vidro, sei lá. Tem a porta primária, secundária e a terciária, que nem nossos botões. Aí tem o parede. Qual que vai ser a cor da parede padrão? Vai ser um branco básico? Vai ser um branco amarelado, o famoso off-white, que o pessoal chama? Que cor que vai ser? Quais cores vão ser? Ô, Vai ser Celso, mais de uma cor? Essas cores conversam? Aí vai. e a gente está falando nisso sobre design system, né? Sobre como a gente definir uma série de componentes, uma série de decisões de design que foram feitas para que a gente possa escalar essa aplicação, construir novas páginas, construir novas áreas, novas seções, novas funcionalidades, mas sem perder a essência, a base de decisões importantes, fundamentais ali que já foram tomadas. Então, pegando lá atrás daquele contexto onde a gente cresceu muito rápido, a gente tinha times tomando decisões ali, times crescendo, construindo coisas que talvez às vezes um time estava fazendo de um jeito, outro de outro, ou naquele momento em uma outra página ficou diferente. Tudo bem que foram meios para chegar naquilo, mas quando a gente está falando de escalar, e aí talvez se torne necessário a gente ter uma padronização, pelo menos entender daquilo que a gente construiu. Então, talvez, pô, essa primeira casa que está rodando, será que a experiência que a gente construiu aqui faz sentido para a gente começar a escalar isso e replicar? Quando a gente tiver mais de um time, às vezes times independentes para partes diferentes da aplicação ou para construir coisas novas, será que a gente vai conseguir manter uma linguagem, a gente vai conseguir dar autonomia para esse time também não ter que ficar fazendo perguntas e decisões básicas que já foram tomadas anteriormente, então seguir o chão que já foi escolhido por algum motivo, as cores da parede e tudo mais. Então, é aí que a gente começa a ver o valor do design entrando como ferramenta para que ajude nesse processo de escalabilidade, certo? É isso. Vou te falar como que o negócio realmente acontece, tá? Continuando com a analogia da casa. Uhum. Fazer a analogia entre casa e construção de aplicações digitais é um salto e tanto por diversos motivos, né? A casa ela é construída na base da cascata mesmo.
A gente Não muda funciona... toda hora, né? Construiu, acabou. De É, aplicações, já parte é. da premissa que sempre está sendo construído e evoluído, né? Isso. Então a minha argumentação ela pode parecer um pouco esdrúxula por um momento, mas vem comigo, tá? Vem comigo, vai dar bom. Quando você constrói a primeira casa, você toma várias decisões de projeto, certo? Aí você quer construir a segunda casa. Aí você vai lá e constrói. E você toma outras decisões de projeto. E aí, quando você vai construir a terceira casa, você pensa, poxa, o jeito que a gente fez a escada na primeira casa deu muito certo. Na segunda, nem tanto. Na segunda, deu certo o jeito que a gente juntou a sala com a cozinha. Deu muito bom. Então, vamos pegar isso que a gente fez de bom na segunda casa e isso que a gente fez de bom na primeira casa, colocar na terceira casa? Tá, agora vamos construir nossa quarta casa. Putz, a gente achou que a gente pegou um aprendizado da segunda casa, um aprendizado da primeira e juntou. Só que essa junção não deu bom, sabe? O jeito que a escada ficou com a junção da cozinha, com a cozinha da sala, não ficou legal. Então a gente precisa repensar isso. Aí, na décima casa, você vai começar a achar um formato que é replicável, que você consegue replicar facilmente, que funciona, que encaixa, que como base funciona e que você pode explorar depois, sabe? Uhum. Você consegue chegar numa casa que ela tendo varanda, não tendo varanda, ela funciona. E aí você pode oferecer uma varanda para quem quer e tirar a varanda para quem não quer, sabe? Legal. E aí você começa a ter esse formato que vai se adaptando com o tempo e que você vai conseguindo você vai percebe que a escalabilidade ela é consequência, Sim. sabe? A escalabilidade é consequência desses padrões que você vai definindo. Agora, é fácil você adaptar esse processo de construção, porque uma coisa é você construir e construir, 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 construir. Outra coisa é você construir refletindo sobre o que você construiu. O tempo que você vai gastar é parecido. Só que você construir refletindo sobre o que você construiu, você vai ter construções mais intencionais no futuro, sabe? Legal. Essa Legal. que é a provocação. Massa, massa. Bom, falamos bastante aí, acho que deu para trazer alguns exemplos legais. Um último ponto que eu quero deixar em relação à experiência do usuário mesmo, que acho que é onde o design pode ajudar de uma forma excelente aí, entendendo realmente as dores e que às vezes em algum primeiro momento ali construindo um pouco mais de forma desestruturada, pode ser que a experiência não fique adequada ou não seja a melhor experiência. E aí, quando você vai escalar um produto entender mais a fundo isso daí, pode ser interessante aplicar o design para garantir uma boa experiência, ajudar a melhorar definição de métricas importantes ali e também trabalhar o design como forma de ajudar nesse processo de retenção. Afinal de contas, você já tem uma startup rodando, então você precisa se preocupar que as coisas continuem crescendo, mas também que ao fazer mudanças não volte para trás, né? E Celso, quer deixar mais alguma dica, os seus contatos, alguma coisa para quem quiser te conhecer mais sobre a Quadro Labs também? Boa. A gente tem Instagram, nossa principal fonte de contato é Instagram, é @quadrolabs. E então, se quiser entrar em contato por lá, estamos lá. E a dica que eu deixo é que, sabe aquilo que o pessoal fala quando você vai conversar com alguém de vendas ou comercial, fala assim, não, todo mundo é vendedor. Assim, eu acho isso que é esticar a baladeira demais, como a gente fala no Ceará, né? Mas se a gente for falar, não, todo mundo é designer, poxa, você recebe para trabalhar com design, você recebe para trabalhar com vendas, tá ligado? Só que se você exercitar essa intencionalidade nas suas decisões, isso já vai te levar longe. Porque aí você vai perceber onde que você precisa de ajuda específica de pessoas que são especialistas em marketing, em vendas, em design, em tecnologia, back-end, front-end, que seja. E onde que você pode dar conta do recado estudando aqui e ali. Agora, ser intencional nas decisões. E outra coisa, não tomar uma decisão é tomar uma decisão, tá? Então, assim, decisões a gente está tomando o tempo todo. Ser intencional nessas decisões é que vai levar a gente mais para frente, vai girar essa roda do aprendizado que vai levar a empresa para frente. Legal, muito massa, boa dica e reflexão. Celso, brigadão por ter topado participar aqui. Galera, se vocês curtiram o papo, deixa o like no vídeo, já se inscreve aqui no canal para mais. Se você quiser participar aqui, tá super convidado, é só entrar em contato comigo e deixe seu comentário aqui no vídeo também, comentando aí pontos positivos, negativos, o que você achou. Vai ser bem legal saber sua opinião também.
Valeu, Celso. Obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.